Fala, porcada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Verdão nessa terça-feira agitada. Vamos acompanhar o que a Leila falou aqui a respeito do Palmeiras virar SAF. Será que o Verdão vai virar SAF? É isso mesmo? Vamos acompanhar aqui, beleza? As informações. Vamos ver o que o pessoal do All Sport trouxe aqui pra gente com o Danilo Lavieri, beleza? Olha, rapaziada, a Leila Pereira falou grosso ontem na reunião da CBF sobre fair play financeiro. Quero incluir a CBF e o fair play financeiro em debate sobre a Liga. Os clubes se reuniram ontem no hotel, no Rio de Janeiro, para a discussão da implementação do fair play e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou firme sobre a necessidade desse negócio no futebol brasileiro. Vamos ouvi-la. Eu concordo, não é com a ideia de alguns presidentes que aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Gente, o Palmeiras mesmo é um clube que ele paga rigorosamente em dia. Clubes, profissionais, atletas, a gente não atrasa um dia, tá? E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Gente, isso nada contra os outros clubes. Eu vou falar claro, porque o torcedor quer são títulos, quer a classificação, não é? Mas no futuro essa conta vai chegar. Então será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque é imoral. Clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes que não pagam absolutamente ninguém. Bom, além disso que ela falou, o Rodrigo Matos, hoje aqui no UOL, ele publica que a presidente do Palmeiras, ela quer a participação da CBF nas discussões sobre a formação de uma liga para organizar o futebol brasileiro. Ela defende que a liga só deve sair do papel se for colocado em prática o fair play financeiro. Danilo, falou grosso a Leila Pereira, claro que deu uma cutucada ali no Corinthians e tudo mais, mas para ela parece cláusula pétrea a questão do fair play financeiro. Tirone, as ligas que são referência no mundo, todas elas têm fair play financeiro. A Premier League, a La Liga, enfim. A UEFA tem, inclusive, um fair play financeiro continental também, não é só um fair play financeiro nacional de cada país, tem também um controle do continente e é algo básico. E muitas vezes, aqui no Brasil, a gente tem dificuldade de lidar com essa questão por uma parte clubista. E a Leila, claro que quando ela faz essa provocação, ela aciona essa parte clubista de todo mundo, né? Porque o Palmeiras acabou de ser eliminado para o Corinthians, que claramente é o time que deve para todo mundo, que tem um rombo de 2,5 bilhões, que tem 400 milhões de juros sendo pago por ano. Então é óbvio que isso aciona uma questão clubista quando a Leila fala isso. Mas a verdade é que o Brasil não poderia ter esse tipo de problema. O fair play financeiro é básico para qualquer equipe, para qualquer liga que queira dar certo. O Corinthians, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Botafogo, tantos outros times que têm dificuldades financeiras, já tiveram dificuldade financeira. O Cruzeiro chegou a perder ponto na FIFA porque não pagou lá atrás, quando teve todo o escândalo. E normalmente o culpado, quando alguém fala isso, é a imprensa. O torcedor fala, não, isso aí não tem nada a ver. Gente, é básico. O Cuiabá não pode cair para a Série B reclamando que o Corinthians não pagou. O Vitória não pode reclamar que não recebeu dinheiro. O Flamengo não pode reclamar que o Inter não pagou. E pior ainda pior do que o Corinthians faz também, para mim, é o que o Textor fez. Porque o Textor está deixando o Botafogo com dívida, demorou não sei quanto tempo para divulgar o balanço, divulgou o balanço agora, cheio de dúvida, cheio de mistério. Então, não é uma questão apenas do Corinthians. A gente está falando do Corinthians aqui porque é o time de maior torcida que está no maior problema e porque acabou de eliminar o Palmeiras, e aí a Leila suscita essa parte clubista do debate, mas o certo é que não deveria ter esse tipo de problema e todos os clubes deveriam concordar que tivesse um fair play, porque no final o fair play protege os clubes. O torcedor que acha que o fair play é besteira deveria entender que o fair play, se existisse lá atrás, não deixaria o Cruzeiro chegar no buraco que chegou, não deixaria o Botafogo chegar no buraco que chegou, não deixaria o Atlético Mineiro chegar no buraco que chegou e por aí vai. Então, não é uma questão
clubista. Tire a camiseta, tire o seu uniforme no momento e discuta essa questão, esse ponto, como uma liga que quer dar certo e não como um time que precisa ganhar do outro. Para isso tudo funcionar, Casão, precisa combinar com os russos, né? Precisa estar todo mundo andando no mesmo, remando para o mesmo lado. E o inverso disso é alguns clubes que, mais bem estruturados, também não abrem mão de, na hora de fazer a liga e tudo mais, não abrem mão de perder um centavo. É o caso do Flamengo, por exemplo. O BAP já falou, eu não vou deixar de ganhar um centavo para ajudar time menor. Então tá, aí a liga de fato não sai. Sim. Também tem esse outro lado, né, Casão? O problema da liga assim, o certo seria ter uma liga, o certo seria ter o fair play, o certo seria os grandes clubes que ganham mais, talvez ganhar um pouco menos para fazer um campeonato mais equilibrado, um campeonato mais disputado. Mas, assim, o egoísmo dos clubes, e não é só o Flamengo. Não é só o Flamengo. Pensa, o Flamengo tem tudo em dia, tem uma renda maravilhosa por jogo, compra grandes jogadores. E os outros? Os outros também, ninguém quer perder um centavo porque tem dívida. Né? Precisa do dinheiro para pagar. Então, essa questão do dinheiro nunca vai ser um acordo. Agora, a questão do fair play financeiro, eu concordo totalmente com o fair play financeiro, com a Leila, com tudo que ela falou. Mas a hora que entra o papo clubista, enfraquece o discurso. Enfraquece o discurso. Ela não pode discutir, pelo menos na minha visão, ela não pode discutir o fair play financeiro. Ela tem razão, ela tem que brigar por isso, ela tem que fazer os clubes entenderem isso. Isso tem que ser implantado no Brasil, mas ela tem que esquecer de citar perdemos para um time que deve para todo mundo, porque enfraquece o discurso, cara. Enfraquece o discurso. Aí fica aquela... Ela só tá falando isso porque o Palmeiras perdeu pro Corinthians. Porque se o Palmeiras tivesse ganho do Corinthians, não entraria esse discurso na hora de discutir o fair play financeiro. E nem sei se o fair play financeiro seria discutido com tanta força assim. Não é a Leila. Todos os clubes, o Flamengo, o Palmeiras, o Bahia, que está numa condição legal, enfim, os poucos clubes que têm condições legais, está mais organizado financeiramente, tem que brigar pelo fair play financeiro, porque é justo ter. E não porque perdeu para alguém que deve. Porque aqui no Brasil, a grande maioria dos clubes devem, a minoria é que não deve. Não é uma questão assim, estamos brigando porque tem 3, 4 times aí que não é justo, porque eles estão devendo, não pagam em dia e concorrem e a gente joga um campeonato normal como contra quem paga em dia. Mas na realidade é uma minoria que paga em dia. É uma minoria, a maioria tem dívida. Então tem que lutar pelo fair play financeiro, porque é justo, é uma coisa mais correta no campeonato. Mas não tem que citar as derrotas para time que está em dívida. Porque o Palmeiras foi eliminado do Corinthians, mas já perdeu no campeonato para time com dívida também. O Palmeiras foi eliminado pela Libertadores no ano passado, o Botafogo que tem dívida. Então, cara, o problema da Leila está sendo perder para o Corinthians, ou o problema é vamos fazer o fair play financeiro porque é justo e é honesto com todo mundo. Entendeu? Então, não vale a pena colocar no discurso derrotas para times que devem, porque a grande maioria deve. Vai jogar daqui a pouco o Palmeiras joga com um time do Campeonato Brasileiro que deve, empata em casa, perde, vai ser citado isso? Ou é só o Corinthians que é citado na discussão? Você, né? E vamos combinar, não foi o Palmeiras não perdeu para o Corinthians por causa do fair play financeiro. O Palmeiras perdeu porque jogou mal, porque inventou um DJ lá no campo, para várias outras coisas. Não porque por causa que não tem fair play financeiro. É compreensível que talvez o Corinthians não poderia ter o time que tem, sim. Mas quando teve lá 90 minutos, 180, 11 contra 11 lá dentro, o Palmeiras perdeu e perdeu bem perdido nesse jogo específico. Mas sim, acho que ela tem razão na questão. Sim, e só aproveitando que você falou do Flamengo, tem no momento atual, a gente, rapidamente, né? O presidente anterior, o Landim, ele fez um acordo com a Libra, que é a liga que o Flamengo pertence, e que topou receber menos dinheiro do que recebia
nos contratos anteriores, em nome justamente dessa igualdade, porque a gente sabe que no Brasil, um dos maiores problemas que a gente tem na distribuição de dinheiro na liga, que deveria ser a liga, é a diferença do que mais recebe para o que menos recebe. Então o Landim, ele topou ganhar menos em nome dessa, depois de muita dificuldade, depois de muita negociação. Ainda assim, não houve um consenso, mas assim o Flamengo topou. O BAP assumiu e imediatamente tentou cancelar esse acordo. O Flamengo está no movimento, numa tentativa de movimento egoísta, inclusive tentando trazer o Corinthians para o lado dele, para continuar recebendo mais. Sob a seguinte explicação: nós temos mais audiência e merecemos mais. O PVC sempre usa uma metáfora que eu acho brilhante. Não adianta o Flamengo querer ser um galho frondoso, grande, cheio de folhas, se a árvore for morrer. Um galho forte sem árvore não sobrevive. O que o Flamengo precisa é querer ser forte junto com os outros, assim como o Corinthians, assim como o Palmeiras, assim como o São Paulo. O Flamengo naturalmente vai receber mais de bilheteria, de venda de jogadores, de patrocínio, de um monte de coisa. No dinheiro da televisão, tem que ser mais igualitário possível. É assim na Inglaterra, é assim na Espanha, é assim na França, é assim na Itália, que é onde os caras mais deram certo e mais dinheiro tem. Então, o Flamengo precisa pensar de uma forma coletiva. O fair play financeiro também passa por isso. Não passa só pelo Corinthians, pelo Botafogo, pelo Cruzeiro pagarem as dívidas. Passa também pelo Flamengo entender que precisa abrir mão de um pouco de dinheiro para que todo o coletivo fique mais forte. Perfeito. Tão simples quanto isso, exatamente isso. Bom, e o Carlos Miguel, é isso, né, Danilo? Tão simples quanto isso, exatamente isso. Bom, e o Palmeiras, que não está com problema financeiro nenhum, destravou a contratação do Carlos Miguel, é isso, né, Danilo? É isso. O Palmeiras tinha já encaminhado desde o final da semana passada a contratação do Carlos Miguel e no final de semana rolou um pequeno problema. Qual era o pequeno problema? O Carlos Miguel ele é representado pelo Gilmar Veloz, um empresário das antigas. O Casão deve lembrar do nome dele, você já deve ter ouvido também. E aí, o negócio foi apresentado ao Palmeiras pelo Bertolucci, que é outro águia do mercado de agentes, né? Um cara que tem penetração no mundo todo. Porque o Bertolucci tem muita proximidade recentemente com o Marinakis, que é o dono do Nottingham Forest. E aí o que aconteceu? O Bertolucci apresentou o negócio e o Veloz era o representante do atleta. E houve um primeiro descompasso ali, que já foi resolvido ontem no período da tarde, que era sobre a comissão que cada um receberia. Então eles se acertaram e aí o Palmeiras então deu o último sinal que precisava para o negócio ser destravado. Agora tem aí os acertos bem pequenos com o Nottingham Forest, que é como vai pagar, que dia que paga, essas coisas pequenas, mas o Palmeiras já dá a negociação praticamente como encerrada, a não ser que, claro, o Carlos Miguel seja reprovado no exame médico, essas coisas, mas que a gente imagina que não vai acontecer. Então, o Palmeiras já dá o negócio como feito e a gente viu agora há pouco na tela uma outra informação que, aliás, eu confesso a você que me pegou de surpresa, que o Palmeiras quer renovar com Lomba. Então o Palmeiras tem o projeto de, no ano que vem, ter 3 goleiros desse tamanho. O Everton, Lomba e Carlos Miguel. O Palmeiras tem contrato com Lomba até dezembro deste ano e vai oferecer mais um ano, até dezembro de 26. Resta saber se o Lomba quer renovar por mais um ano só. Essa é a primeira dúvida. E tem contrato com o Everton até dezembro de 26 e vai oferecer até dezembro de 27. Resta saber se o Everton vai topar renovar por apenas um ano. Muitas vezes os jogadores gostam de uma renovação maior. A exemplo do que o Mike fez agora e foi para o Santos, porque o Palmeiras queria renovar por um ano. O Santos ofereceu um contrato maior, ele foi para o Santos. Então o Palmeiras planejando um pouco mais. O Carlos Miguel tem 26 anos. É um goleiro que dá para a gente imaginar que se ele estiver numa boa forma, joga aí por 10, 12 anos no Palmeiras. Então a gente pode falar que o Palmeiras está pensando no futuro. O Carlos Miguel teve uma passagem relâmpago pelo Corinthians, mas foi bem. No Nottingham Forest nem tanto. Passagem relâmpago dele pelo Corinthians rendeu ele cantando musiquinha que o Palmeiras não tinha mundial e não sei o que lá. Você acha que isso, Casão, atrapalha em alguma coisa? Ou hoje em dia as coisas não são tão assim? As identificações são mais fracas com os clubes? O que você acha? Não. Eu acho assim, esse tipo... Já faz um tempo que o jogador de futebol ele entrou na brincadeira de torcedor. Então, o jogador
hoje em dia, já faz um tempo, ele se comporta como torcedor, mesmo sem torcer pro time. Ele só joga no time, mas ele se comporta como torcedor, né? E aí acontece isso. O Carlos Miguel cantou musiquinha ironizando o Palmeiras, né? Fortalecendo o vínculo com o Corinthians como torcedor do Corinthians, que não é, mas joga pra torcida, né? Todo jogador hoje joga pra torcida, todo jogador hoje torce no time que ele tá jogando. É incrível, né? Porra, parece que todo mundo nasceu torcendo pro time que vai jogar. Aí depois ele torce pro outro time que vai jogar. Você nunca sabe pra quem torce, porque os caras, eles falam de amor pro time, ele chega no time, meu sonho... Pô, o maior exemplo foi o Roger Guedes, que disse que o sonho dele era jogar no Catar, né? Então, o jogador de futebol tem esse discurso, mas eles não se preocupam com o que pode acontecer 2 dias depois. Vai prejudicar o Carlos Miguel? Na chegada, eu tenho certeza que a torcida vai ter pé atrás. Falhou uma vez, quer dizer, a paciência com o cara que faz esses discursos absurdos, na minha visão, é menor com a torcida do time que ele chegou. Cara, o cara cantou música ironizando o Palmeiras faz 2 meses, gente. Gravou um vídeo faz 2 meses. E agora vai chegar no Palmeiras com que cara de pau? O que ele vai falar? Não, meu sonho é chegar no Palmeiras, porque o Palmeiras é campeão mundial em 51. Mas ele não falou, ele não cantou a musiquinha 2 meses. O que ele vai defender no Palmeiras agora? Que o Palmeiras é campeão mundial ou não é? Alguém vai perguntar pra ele na coletiva quando ele aparecer? Carlos Miguel, deixa eu te fazer uma pergunta. Você há 2 meses atrás cantou que o Palmeiras não tem mundial. E hoje, o que você acha daquele título de 51? É um mundial ou não é? Cara, pega na mentira, né? Aí vai ter que responder. Vai responder o quê? Não, o Palmeiras tem mundial, mas 2 meses atrás cantou a musiquinha ironizando o Palmeiras. Então o jogador de futebol, ele se coloca em situação de dificuldade porque quer, porque é bobo, porque entra no barulho de querer jogar pra torcida, sabe? Quer jogar pra torcida, paga um preço depois. O preço que o Carlos Miguel vai pagar vai ser quando chegar. Eu espero que algum jornalista pergunte isso pra ele. Então, vim do futuro para dizer que alguém vai fazer essa pergunta na coletiva, com certeza absoluta, é evidente que vai fazer, porque é claro que é uma informação importante saber do Carlos Miguel, essa questão da musiquinha e tal. Então é isso, família, essas foram as notícias de hoje do Verdão, terça-feira é agitada no Palmeiras, né? Palmeiras que agora vai enfrentar o Universitário do Peru pela Libertadores, e a gente viu aqui as notícias do All Sport, né? O Danilo Lavieri falando a respeito do Palmeiras virar SAF, que a Leila Pereira deu uma declaração lá, enfim, lá na CBF, né? E, cara, a questão do Carlos Miguel aí parece que vem mesmo, né, cara? É só um impassezinho aí que tava travando as negociações, mas a princípio tudo deu certo. O jogador tem interesse, a comissão dele que parece que tá meio assim com valores, mas o Palmeiras tá interessadíssimo. É um baita jogador, um baita goleiro, pegador de pênalti, né? Tendo em vista que o Everton também já tá encerrando seu ciclo no Verdão. Já tá com uma carreira assim, vitoriosa. O Everton, pô, monstro. Mas como está havendo uma reformulação gigantesca no Palmeiras, o Everton também possivelmente esteja pronto para encerrar seu ciclo aqui no Verdão, hein? É bem provável que o Palmeiras não vá renovar com o Marcelo Lomba. Então trazer um goleiro aí para ficar já na espreita do Everton, assim quando terminar, já ter um goleiro ambientado aqui no Palmeiras seria muito bom, né, família? Então essas foram as informações de hoje, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Residência dos Porcos. Deixa o seu like para fortalecer o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E é isso, família. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, fechou? Então até o próximo vídeo. Avante palestra. Os Porco é louco. É nóis. Dale, dale, Palmeiras! Eu sou da mancha